Make and do são palavras que têm o mesmo significado em português. Mas deixa eu te perguntar, você sabe qual é a diferença entre uma e outra? Sabe qual a aplicação de cada uma? Bom, meu nome é Felipe e hoje eu vou explicar para vocês o uso do make e o do. Bom, não há mistério no significado do make e do do. Ambos significam fazer, porém make é um tipo de fazer e do é outro tipo de fazer. O conceito que eu gosto de trabalhar com meus alunos é sempre partindo da ideia de que make significa o fazer no sentido de criar, ou seja, quando você cria, quando você constrói, quando você trabalha com uma atividade que não está em execução, por exemplo, make coffee, make music, make cake, tudo isso que trabalha com criatividade ou criar uma atividade que não está em curso, a gente usa o make. Em relação a alguns termos de negócio, alguns business related things, a gente usa o make também. Make money, make loss, make profit, todos esses a gente usa o make. Já o do, ele traz uma ideia de execução. Quando você executa uma tarefa que já está em andamento, quando você executa as atividades do dia a dia, por exemplo, do the dishes, do the homework, do a test, do well, é basicamente isso. But watch out! Assim como na maioria das regras do inglês, essa linha de raciocínio também tem exceções. Alguns termos que o uso do make já é padrão, por exemplo, make bad, make attempt, make choice, make noise, make sense, são termos que o make, independente do conceito de criatividade e execução, são termos que já são cartas marcadas. A mesma coisa acontece com o do, tem algumas combinações que já são cartas marcadas. Há pouco eu falei que a maioria dos termos de negócios são usados com make, mas negócios em si, business, you don't make business, you do business. Do nails, supostamente fazer as unhas requer criatividade, mas é um termo já que é um padrão fixo. Do nails, do makeup, do dirty. Bom, a gente vai ver dois exemplos curtinhos para ver se vocês sacaram essa questão da criatividade e da execução. Eu vou dizer duas sentenças e vocês vão me dizer se eu devo usar make ou do. Sentence number 1. Man, I'm sorry I can't go out. My house is a mess. I have to do chores today. E aí? Do, make. Bom, nesse caso vai ser do. Man, I'm sorry I can't go out. My house is a mess. I have to do the chores today. Além de chores ser atividades que a gente costuma fazer no dia a dia, atividades gerais, então a gente usa o do. Remete a essa questão da execução, executar uma atividade. Então, a gente usa do. Sentence number 2. Well, today I had to reach home fast because I'm going to have some friends over and I need to cook the dinner. E aí? Do, make, Yes, that's make. Very good. Well, today I had to reach home fast because I'm going to have some friends over and I need to make the dinner. Então, partindo dessa ideia de criatividade, você está começando uma atividade do nada, uma atividade que não estava em curso. Vale citar também que se você tem duas sentenças, onde uma você usa o make, não necessariamente você precisa repetir o make na segunda. Se você fala com make, você pode usar do. Por exemplo, I don't have time to make the dinner today. Could you do it for me? No caso, a função do do aí vai além da questão do fazer. Ele está aí para evitar a repetição do make. Isso acontece com qualquer verbo de ação. Por exemplo, I had a terrible problem. I couldn't call her. Could you do it for me? Repare que a função do do é evitar a repetição do verbo call. Então, pensando no make, você pode usar o do para evitar a repetição dele como qualquer outro verbo de ação. Bom, espero que tenha ficado clara a diferença do make e do do. Que o make está relacionado à criatividade e o do à execução. Mas vale lembrar que toda regra tem exceção e há muitas outras combinações de palavras onde o make e o do fogem a essa regra. So that's pretty much it. If you have any questions about this, let me know in the comments below. I hope you guys enjoyed this video. Follow me on my social networks and that's it. See you later.